Muito bem, amados queridos, a pergunta que nós devemos fazer nessa altura da nossa campanha é como estamos lutando esta guerra declarada contra a nossa família. A nossa igreja, ela precisa se posicionar. A igreja precisa tomar posição para enfrentar essa guerra. Por muito tempo nós fomos negligentes, demos permissão a Satanás para ampliar o seu comércio nas cadeiras de autoridades no meio político. Desse modo ele ganhou voz para matar todos que guardam os princípios de Deus. Isso significa que estamos vivendo um tempo em que precisamos aplicar os princípios de Cristo na vida prática em nossa sociedade. Quando a igreja amadurece, a responsabilidade não é mais exigida e sim assumida. Devemos lutar pelos nossos filhos. Salmo 127, versículos 3, 4 e 5 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A aljava, segundo a Bíblia, era uma espécie de bolsa feita de couro, onde se levavam as flechas penduradas no ombro do caçador ou soldado. Deus é a aljava onde as flechas minuciosamente polidas são guardadas. Os filhos são essas flechas e os pais são a plataforma de lançamento dessas flechas. Aljava, Deus; flecha polida, filhos; plataforma de lançamento, os pais. Os que carregam esse equipamento é o Espírito Santo de Deus. Arqueiro, o arqueiro é Jesus Cristo, aquele que governa a nossa história. A palavra de Deus diz que antes de você nascer, o Senhor te chamou e já mencionava o seu nome, ou seja, Deus já falava o seu nome na eternidade. Isaías 49, versículos 1 e 2 diz: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Se você é uma plataforma de lançamento, como estão suas flechas? Estão polidas? Preparadas? Onde elas estão? Se você é filho, vai concordar que só pelo fato de ser filho, já nasceu enfrentando uma grande batalha espiritual. E quando entendemos que somos filhos na aljava do Senhor, adquirimos uma grande responsabilidade: ser a plataforma de envio dessas flechas. Pois é, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, farejando as vítimas que estão vulneráveis, sem a memória de uma eternidade com Deus. Pais, amados queridos pais, a responsabilidade de cuidar e dar destino aos seus filhos é minha, sua, é nossa. Somos nós os responsáveis em direcionar o futuro das nossas crianças. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem dá a direção à flecha é o pai. Por isso é importante obedecer a 3 princípios e aplicá-los na vida dos filhos: ensinar, instruir, exortar, corrigir, aperfeiçoar, consolar, abraçar, amar, acolher. Pois é, 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Perceba que a instrução, a correção e o consolo acontecem dentro de casa, não é na escola e muito menos na rua com os amigos. Nós, pais, não podemos fugir dessa responsabilidade. Enquanto negligenciamos o papel de ensinar, corrigir e consolar, o diabo, Satanás, está trabalhando de forma sutil para aplicar leis que vão restringir o impacto do nosso ensino em nossos filhos. Nós precisamos lembrar dessa frase: não deixe o inimigo ser voluntário na educação dos seus filhos. Se você não se responsabiliza, o inimigo vai ser voluntário.
Filhos ensináveis são filhos corrigíveis. Filhos corrigíveis saberão reproduzir a paternidade de Deus no futuro. Sabemos que valores são princípios cultivados ao longo do tempo. Moral, integridade, fidelidade, honestidade, compaixão, solidariedade, perdão, todos esses valores, entre muitos outros, nos dão a consciência da existência cristã e ajudam a construir aquilo que somos realmente, incluindo nossas relações em família e sociedade. Porém, se deixarmos nossos filhos sem ensino, sem correção, sem consolo, eles ficarão vulneráveis a todo tipo de coisa que possa existir, vai ser deturpado, manipulado, descontrolado o modo de pensar e de agir deles. A sociedade já está descontrolada por algumas negligências. Coisas que não foram cuidadas estão aí. Portanto, assuma o controle, busque em Deus estratégias para desarticular o inimigo e não permita que a sua casa seja destruída. Você pode querer até se questionar, perguntando: a minha casa está destruída? Meus filhos estão nas drogas? Meu casamento acabou? Estou completamente falido? Meu mundo desabou? Talvez você esteja passando pelo pior vale da sua existência, mas lembre-se, se você está vivo e chegou até aqui, é porque Deus quer reescrever a sua história, uma nova história. Portanto, coloque o seu rosto em terra, clame, chore, porque ainda há esperança. A paternidade de Deus versus a paternidade do diabo. João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos e irmãs, o diabo tem se apresentado como voluntário da paternidade por meio da mentira. Não é novidade que ele está trabalhando com mais fúria nos últimos dias, porque sabe que o tempo está se findando, por isso está agindo descaradamente, sem pudor, colocando desordem na ordem, pervertendo valores, envenenando a mente dos nossos filhos. Você pode perceber isso. O seu propósito é transformá-los em verdadeiros monstros ou filhos da mentira. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, 16 e 17: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Quando o anjo apareceu a Maria, disse a ela que o que nela fosse gerado viria de Deus. Em outras palavras, o sangue de Jesus, gerado no ventre de Maria, daria a paternidade de Deus aos filhos perdidos. Isso por meio de uma transformação do DNA do homem. Após a sua morte na cruz, Cristo arrancou completamente a metamorfose. Foi uma metamorfose. O sangue dele tornou-se a nossa cobertura, nos transformou em verdadeiros filhos de Deus. Veja o que está escrito em João capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O grande desafio nosso hoje é blindar a mente dos nossos filhos. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, amados, que nos dá imunidade para educar os nossos filhos com sabedoria diante dos engodos filosóficos, das leis que contrariam os princípios da família. Satanás está jogando sujo, está infiltrado em todos os segmentos da sociedade, implantando o seu governo. Ele vem usando pessoas em todas as áreas da sociedade, desconstruindo valores, princípios, formando mentes desenfreadas, descompensadas, rebeldes, sem caráter. E é aqui que mora o perigo. Quando a guerra declarada e a desconstrução de valores, a batalha se torna espiritual.
Quanto maior a cegueira, pois é, maior são os erros cometidos. Nós não podemos ser pessoas surdas, nos omitir da verdade. O diabo será a voz na sociedade para roubar o entendimento, para que essa desconstrução transforme as pessoas em filhos da mentira. Se pararmos para pensar, não é isso que está acontecendo nos dias atuais? Pense um pouco. O alvo da mentira para reproduzir o governo de Satanás são nossas crianças. As esponjinhas, que tudo absorve. Se elas reproduzem tudo que ouvem e veem, a guerra está declarada. Porque, quando forem adultas, estarão prontas para agirem com rebeldia. A boa notícia é que aquele que guerreia com as armas espirituais encontradas na palavra de Deus enfrenta o sistema de joelhos e persevera até o fim e terá sua casa salva. Efésios 6,14: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A ordem de Deus dá a nós, os seus soldados, neste tempo presente. Essa ordem dada e diz que não devemos de forma alguma caminhar sem a espada, o escudo, o capacete, a couraça, o cinturão e as sandálias espirituais. Pois é, estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Pois é, a palavra de Deus diz também: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,14-17. Efésios 6,11 diz: revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir significa pôr roupa, por vestimenta. E este é um princípio que não pode ser negociado. Quem o obedece terá sua paternidade reconhecida diante de Deus e dos homens. Para ensinar, você precisa de um coração ensinável. Logo, se quiser construir uma estrutura sólida de entendimento na mente do seu filho, você precisará se posicionar como verdadeiro filho de Deus e jamais duvidar de que esta é a sua identidade. O filho ouve o pai, está sempre perto do pai, conhece os hábitos do pai, enfim, reproduz tudo que vê o pai fazer. João 5,19, boca a boca falo com ele, diz Números 12,8, claramente, não por enigmas. E João 5,19 diz: então Jesus disse a eles: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Pois é, amados queridos, temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. Nós estamos numa campanha de quebra de maldição. E o inimigo tem agido de forma brutal para tentar destruir nossas famílias. Pegue essa palavra, coloque em prática na sua vida e viva as maravilhas de Deus. Vamos seguir com a nossa campanha Quebra de Maldições.